fica de pé só. Bom dia a todos. Estamos reunidos para celebrarmos esta Eucaristia desta quinta-feira santa, celebração da ceia do Senhor. Jesus crucificado, encarnação do lava-pés, abre-nos o caminho da salvação, da vida e da ressurreição. Agradeçamos a Ele o sacerdócio ministerial, que nos dá a Eucaristia, a força maior para segui-lo, até a casa de seu e nosso Pai. Preside a nossa celebração Dom Antônio Carlos Altieri, coordenador da Pastoral da Saúde da ProSaúde. Iniciemos cantando: Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Nós, porém, devemos gloriar-nos na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nele está a salvação, nossa vida e ressurreição. Por ele somos salvos e libertos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos, nessa Semana Maior, nós sintetizamos no Tríduo Pascal todo o mistério, do amor de Deus por nós. A vida intensa que Ele renuncia para estar no nosso meio e ser um de nós, ser humano também, e trazer toda uma mensagem nova, a boa nova. E consegue viver, deixar assim os exemplos, nem todos aceitos. Não tanto aceito que foi perseguido e morto por aqueles que se julgavam os verdadeiros, intérpretes da história da salvação. Os sacerdotes, os doutores da lei. Ano passado teve uma missão da Aliança da Misericórdia na Cracolândia, ainda estava por lá. E a Globo não deixa para depois. Ela logo foi fazer entrevista depois com eles. E tem gente entre eles muito dedicada, muito espertinha, muito preparada. Então entrevistaram lá, a gente viu que ele estava calibrado pela voz, Mas ele disse as coisas direitinho. E aí, você gostou? Vieram aqui falar de Jesus, nós rezamos, foi muito bonito, Mas no tempo de Jesus também tinha ladrão, assassino, prostituta, Não foram eles que mataram Jesus, não. Foram os religiosos. Ele deu uma direitinha, E na verdade, então, nós estamos celebrando esse amor incompreendido de Deus. Mas nós fomos batizados, temos fé. Como é que está? Que lado que a gente está? Onde a gente se encaixa? Será que porque temos fé e frequentamos a igreja, achamos que somos melhor que os outros, E queremos mandar e queremos determinar? Então vamos analisar quanto de nós temos dessa traição também. No início dessa missa maior, que a gente comemora duas realidades muito significativas. É a instauração do sacerdócio. Jesus dá aos apóstolos o dever de agir em nome dele, fazer isto em memória de mim, é o sacerdócio, e a própria Eucaristia, que ele vive, é a única missa que ele celebrou, dando-se a si mesmo, É uma coisa incompreensível. Ele foi tão generoso, não bastou vir até nós, viver como nós, mas ele deu a vida de Deus para nós. E deu a si mesmo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Então a Eucaristia, que é uma grande riqueza, que nem todo cristão tem, nós temos. Como agradecimento a tudo isso, vamos pedir perdão, e nos sentir misericordiosamente compreendidos e perdoados por Ele. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor.
Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza a um dia alegria da vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Pai, estamos reunidos para a Santa Ceia, na qual o vosso Filho unigênito, ao entregar-se à morte, deu à sua Igreja um novo e eterno sacrifício, como banquete do seu amor. Concedei-nos, por mistério tão excelso, chegar à plenitude da caridade e da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta, nas casas em que os comerem. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passareis diante, e não vos atingirá a praga exterminadora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações, como instituição perpétua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte dos seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, mas que quebrastes os grilhões da escravidão. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Por isso, oferta um sacrifício de louvor, invocando o nome do santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor
na presença de seu povo reunido. Dai por nós abençoado, é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, e em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estarei proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Eu vos dou este novo mandamento, nova ordem agora vos dou, que também vós ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas nem todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Portanto, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Luciano, põe essa cadeira aí na frente, por favor. Vou falar sentado. É, que microfone. Passei. Na verdade, uma série de colunas por baixo da casa. Tá?
Para ouvir lá longe? Para ouvir lá no computador, para sair a Eu voz. sei, mas o pessoal que está de pé, não sei se ouviu. Eu procurei falar mais forte, mas o vento, a atividade febril das nossas indústrias e fábricas, né? A força aérea. Muito bem. Então, essa é uma celebração significativa, porque repete o que Jesus fez na última ceia, né? Início da última ceia. E ela é significativa, porque em síntese ele quer mostrar o seguinte: ele que era filho de Deus, né? Tinha tudo lá, dono de tudo, larga tudo para se limitar à nossa vida, que tem um tempo que passa, né? E a gente, por mais que faça aqui, construa, não é dono de nada, não leva nada, né? Vai só aquilo que ele permitiu ser, seu irmão, né? E as virtudes que a gente imitou dele. É isso que define a nossa figura diante do Pai um dia, né? E a nossa morte é esse encontro bonito para quem conhece Jesus, né? Vai ser um encontro esperado, desejado pelos dois, né? Agora, quem nunca ouviu falar de Jesus vai ficar meio sem graça, né? A gente, quando não conhece uma pessoa importante, quando fica na frente dela, a gente nem sabe bem o que falar, né? É sem graça. Mas quem é amigo dele, quem vive com Cristo, morre com Ele ressuscitará, né? Encontrou o caminho, ele se apresentou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, quem viveu essa... E o que mais condena na fala dele, né, são os hipócritas, os fariseus hipócritas, né? Porque ele é aquele que pode dizer, eu sou a verdade. Quem quiser imitá-lo tem que ser o verdadeiro, não adianta tapear, né? Os antigos sacerdotes lá gostavam das aparências, né? Eles pareciam bastante zelosos, exigentes e tal, mas muitas vezes com os outros, não consigo mesmo, né? Queriam estar nos primeiros lugares, ser comentado. E Jesus vem inverter tudo isso. Olha, tem autoridade, né? É importante aquele que serve, aquele que entende que é irmão, né? Que não quer ser maior que ninguém, não é melhor que ninguém, né? Então, aquele que está disposto a servir. E ele deu exemplo no último dia de encontro com os discípulos. Ele pega e vai lavar o pé dos discípulos, né? Que era uma coisa que os escravos faziam, né? Quando recebia visita, etc, né? Supondo que o cara já tinha tomado banho, né? E lavava só os pés, porque andava em geral descalço para se preparar para a refeição mais purificada, né? E isso é uma tradição que acontece na liturgia. A liturgia constrói esse gesto, né? Para a gente vivenciar bem isso, né? Eu fiz todo ano, né? Esse ano eu faço 20 anos de bispo, né? Mas mesmo como padre a gente faz, né, nas paróquias. Então, mais de 50 anos que eu faço todo ano o lava-pés, né? E uma vez eu estava em Passo Fundo, eu fui fazer na prisão e também no Projeto Casa, que são os adolescentes meio infratores, né? Sabem, né? Desse grupo. Danadinhos, né? E acho que tinha uns 70, 80 na sala. Mas os ministros foram antes para preparar, como fez aqui o Luciano, né? Escolheu os de pé mais limpo, etc, né? Ele fez mostrar o pé? Não. Brincadeira. Mas então os ministros separaram os 12, né? E eu comecei a celebração. Quando comecei a lavar o pé dos discípulos, os 12, todo mundo entrou na fila e veio. Tinham 70, 80, né? A toalha precisava torcer. E eu não parei, porque eu percebi que para eles estavam levando tão a sério, que dava a impressão que aquela lavagem era uma purificação da vidinha deles, porque eles sabiam que eles tinham aprontado várias, né? E eles queriam se purificar. Então eu fiz, né? Até o fim, lavei os 80, para ver que, veja, como o pessoal simples, eu também trabalho muito com o pessoal de rua, tanto que numa Páscoa eu vou celebrar para eles lá, Consolador dos Aflitos e Aliança da Misericórdia, né? Eu batizo, faço primeira comunhão, crisma, né? Vocês não imaginam como esse pessoal leva a sério, como eles se emocionam de viver aquele momento, né? Na crisma é raro ver o que não se emociona, que não vem chorando. Interessante, como ele... Eu acho que Nosso Senhor nos quer... Por isso, Nosso Senhor não escondeu, né? Ele deu preferência para os pobres, para os pecadores, para os aleijados, para os excluídos. Porque esse sofre muito mais que todo mundo, né? Todo mundo se acha, né? Acha que tem o que comer, tem onde morar,
mora no país tal, quer dominar ainda, quer ter o petróleo do outro e domina, manda umas bombas. É a conclusão que se chega sem a mensagem de Jesus. Sem a boa nova, a gente vive não na fraternidade, na partilha, na amizade. A gente vive na competição, né? Quer derrubar o outro para passar na frente. Eu quero ser o melhor, né? O mais rico, o mais estudado, o mais bonito, o mais... Não é por aí. Não é por aí, né? Mas o mundo não quer entender o contrário, porque exige renúncia, né? E Jesus não obriga não. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, né? Pegue a sua cruz e me siga. Quem que entende que é isso, né? Tá cheio de gente que segue Jesus. As igrejas estão cheias. Nossa, às vezes até os nossos irmãos separados, né, os protestantes, a Assembleia de Deus, a nossa igreja também enche de gente para cantar, para louvar, para não sei o que e tal. Mas você vai analisar, por que eles querem ser amigos? Eu preciso ser amigo de Jesus, né? Eu cumpro o que ele pediu, tá? Senão eu vou para o inferno, né? Olha o interesse, né? Não, eu preciso ser amigo de Jesus, porque senão ele me protege, né? E não vai acontecer nada de ruim para mim, na minha família, né? Então a gente, na verdade, o nosso amor a ele não é de fraternidade, é me interesso. Né? Se é meu amigo, você vai dar coisa para mim, por isso que eu estou teu amigo, né? Então eu cumpro, mas e Deus não quer, isso é infantil. Ele quer homens livres que renunciem porque quer imitá-lo. Ele renunciou até a condição divina e nós não queremos renunciar, né? A nossa maturidade, o nosso dinheiro, porque somos iguais, somos irmãos a todos, né? E Jesus repetiu isso e fez até o fim, né? E mostrando. E a igreja também, se vocês estiverem acompanhando, sabem, né? De vez em quando a internet mostra algumas coisas interessantes. O número de obras sociais no mundo que a igreja dirige, né? Atenção aos pobres, né? E é um modelo, né, de atendimento. E é isso que realiza. Agora, quem quer primeiro o privilégio para si, e analisar também as nossas orações, né? A oração é união com Ele. Como é que a gente se une, né? Nossa Senhora estava unida a Ele e generosa se dispôs a fazer o que Ele pedisse, né? Ela estava lá rezando, de repente veio o anjo e falou: você vai ser mãe de Deus, mãe de Jesus, né? E ela não era nem casada, né? E menina peguei em flagrante lá, ou mãe solteira, levava pedrada. Ela tinha desculpa, não, Deus me livre, eu não conheço o homem, o que meu noivo vai pensar em primeiro lugar, né? E vou levar pedrada? De jeito nenhum. E o que ela disse? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Né? Essa é a oração generosa que faz a própria parte. Então nós somos chamados, Jesus deixou na nossa mão a mensagem ser difundida, né? Então se ele, que é o chefe, foi perseguido até a cruz, e nós queremos o quê? Só vida fácil, né? Não existe cristão autêntico sem cruz. Tem que renunciar. Se a gente quer defender o nosso, mas então eu sinto um traste, eu tenho que renunciar, é que eu sou inteligente, Não, você é filho de Deus. Mas justamente porque você é filha de Deus, que você tem que estar pronta para fazer o que ele fez. Filho de peixe, peixinho é, né? Então você precisa revelar o que ele revelou. Agora, para isso a gente sabe o que precisa renunciar. O nosso temperamento, os nossos gostinhos, as nossas vingancinhas, né? Os nossos jeitos de fazer. Tudo isso é bobagem, não leva a nada. Tem que renunciar a isso aí para ter espaço no meu coração de caber a mensagem dele. A minha realização é fazer o que ele faz. São Paulo, no fim da vida, pôde dizer, porque ele foi assassino, perseguia cristão, mandava matar, mas se converteu, encontrou Jesus, e aí fez tudo o contrário a vida inteira. E no fim da vida, o que ele pôde dizer? Né? Não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim, né? Então a grandeza é a gente imitar aquele que é modelo de irmão, né? Que deu exemplo. E aí a sociedade tem esperança de viver diferente. Porque o que a gente vê aí dá vergonha em nós mesmos. Porque há 2000 anos,
que nós sabemos que somos tudo irmão. E eu mesmo, que tenho 75 anos, nasci em São Paulo. Eu me lembro que a cidade foi para trás. Se alguém acha que ela progrediu, em alguns aspectos. Mas sujeira aumentou. Aumentou a população. O prefeito não dá conta de recolher nem o lixo. Certas ruas de comércio, então pior ainda. E depois, né? Coisa pichada, etc., né? Caindo, alugada, mudou tudo. As famílias se refugiam, saem daqueles ambientes, vão para os prédios, e aqueles ambientes ficam aí nessa sujeira, nessa coisa. Aumentou muito. E outra coisa que tinha um pouco, né? Muito pouco, em vista do que tem agora. Moradores de rua. Não tem onde morar. Tinha favela, nem isso. Vai na rua, para as avenidas. 70 mil pessoas pela rua em São Paulo, só em São Paulo. Né? Como é que é isso? São nossos irmãos. E a gente não acha que... E o Papa falava, o Papa Francisco, né? A cultura da indiferença. A gente acha normal, né? Tá caindo na rua, tá? Eu tenho meu negócio, eu tenho minha coisa e tal. Acho que tem que ser assim. Não tem que ser assim. Se nós fôssemos cristãos autênticos, todos fizéssemos o que Jesus fez, não estaria assim, não. E também não teria guerra. Está mostrando que nós estamos atrasados na divulgação do Evangelho. Falta a mensagem de Jesus. Né? Falta. Senão, o nosso jeitinho de querer proteção, de ir na igreja para prestar conta, para rezar e para querer bênção e privilégio, e depois na prática não faz nada, né? Ou faz muito pouco. Pensa, e São João já dizia, né? Não é aquele que diz Senhor, Senhor que vai entrar no reino. Quem diz que ama a Deus que não vê, mas não ama o irmão que vê, é mentiroso. Porque Jesus está neles, né? E está em mim. Mas então eu nego a minha capacidade de amar, né? E aquelas pessoas não acreditam que nós somos irmão dele, né? É complicada essa história, mas é o fundamento da nossa fé, é a razão de ser. Então não adianta celebrar, marcar ponto, ir na igreja hoje, fazer festa, tal, bonito. Depois na vida, o vizinho a gente não sabe quem é, não cumprimenta, quem está na nossa rua, né? Quem mora ali anos, né? Dependendo de um prato de comida, a gente dá, pensa que já fez tudo, né? Quando dá, né? Porque alguns não abrem nem o vidro para dar bom dia, nem saber o nome, né? Tem medo que vai roubar, tirar o que ele tem, né? Uma médica foi falar comigo lá em São José dos Campos. E eu vim, ela não veio partilhar nada, ela veio impor, né? Eu vim dizer, seu bispo, que a igreja precisa parar de passar a mão na cabeça dos pobres. Eles são pobres porque são vagabundos, não trabalham, não gostam de trabalhar, né? E assim por diante, né? Quer ir para a rua pedindo, ganhando, não querem saber de se formar. O governo faz casa de acolhida, eles não querem ir, preferem ficar na rua e tal. Meu avô era plantou não sei quanta coisa. Meu pai pegava aquilo e ia na Ceasa de madrugada para vender, né? A gente trabalhava para ter o que tem. Eu deixei ela falar, eu falei, olha, a senhora disse aí na conversa, sem querer, que a senhora teve ao menos 2 gerações de gente bem formada, honesta, consciência de trabalho, né? Por isso que a senhora pode ter condição de ir para uma faculdade e hoje a senhora é médica, né? Agora pergunta aí no semáforo, né? Se aquele rapaz, quem é o pai dele? Quem é o avô dele, né? A mãe está na cadeia, né? O pai é traficante. Como é que a senhora quer que ele tenha a mesma visão de responsabilidade, de bom exemplo, que ele não teve? Que a senhora tem, o privilégio. A senhora falou que a senhora contrata um deles para o seu consultório? Mas eles não estão preparados. Ah, tá bem. Como a senhora não contrata, ninguém contrata. E eles vão continuar assim? É normal ficar assim até o fim? Ninguém faz nada por eles, né? Ninguém promove. Vai para cadeia. E bandido bom é bandido morto. Se puder limpar é melhor. Limpa a área, né? Essa é a psicologia de alguns irmãos, né? Que não sei se merece o nome, né?
Então, gente, nós estamos celebrando hoje, não é para fazer bonito, não é para cumprir preceito, não é para agradar esse ou aquele, ou para os chefes saber que nós rezamos, até por eles, né, que não estão. Então, Deus quer tocar o nosso coração. Por que vocês estão aqui? Por quê? Perguntei se foi sorteado como privilegiado para vir, não foi. Foi por azar, né? Quem é azarado que veio. Mas para dizer, mas Deus tem um motivo. Seja o motivo que for, vocês estão aqui. Por isso que eu estou gastando saliva de falar e sentei, porque senão não aguento ficar com as minhas coisas, né? E vou lavar o pé de vocês sentado também. Porque não dá para baixar, ficar de vez, senão não levanta aí. Estou pesado. Vai sobrar para o Luciano, ele não gosta muito dessas coisas, né? Tá bom? Então, gente, mas eu digo para vocês, é lógico que eu estou dizendo em primeiro lugar para mim. Lógico, né? E na condição que eu também não pedi, mas Deus confiou. Eu não pensei em ser padre, nunca queria ser médico. Não sabendo que era, acabei sendo padre, não estava contente, nossa, já tanta coisa. Acabei ficando bispo, não tinha nunca sonhado com isso, né? Então é lógico, a quem mais se deu, mais se espera. Eu tenho saúde, tenho formação, tenho emprego, né? Tenho o evangelho, tenho bom exemplo, começar de Jesus, né? O que eu estou fazendo com a minha vida e o que eu vou fazer com essa celebração? Por isso que eu estou gastando saliva, porque não é para ficar mais uma celebração. Tem que sair daqui alguma novidade, né? Porque o Espírito Santo está vivo na igreja, porque tem chance a cada dia. E como Deus dá chance para a gente dá para os outros, né? A sociedade às vezes vê o preso, né, como um cara podre que aprontou e que merece ficar recluso. Mas Jesus nunca pegou um pecador e condenou para sempre, né? A recuperação, a conversão, né, é sempre uma possibilidade. Então eu vejo o pessoal nas paróquias que trabalha na pastoral carcerária, né? Então a gente vê o pessoal que é funcionário lá dentro, né, que trata, e eles dizem, a gente confessa um outro, seu padre, enquanto o senhor está aqui, eles respeitam a gente, né? Mas vocês viram as costas, eles tratam a gente que nem bicho. Então a gente está aqui com raiva, né? Não vê a hora de sair para se vingar. Então um período que seria de recomposição, de recuperação, de conversão, acaba sendo um ambiente de piorar o sentimento, né? Ficar com mais raiva, se sentir mais excluído, se sentir, não quer mais ninguém perto dele, né? Quando Jesus, que é o único que devia cobrar porque ele que é perfeito, ele vai, não peques mais, né? A tua fé te salvou, nós temos chance. E ele inventou a confissão justamente porque sabe que ninguém é santo por natureza. A carne é fraca, nós somos fracos, precisa nos arrepender, e ele dá chance. 70 vezes 7. Agora, a gente reza no Pai Nosso, a gente pediu para ele ensinar uma oração, né, os apóstolos. O que ele ensinou? O Pai Nosso. E o que a gente fala no Pai Nosso? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. A gente quer que Deus perdoe a gente, mas vai lá no outro e não põe uma etiqueta que lá é pecador, me traiu, é traidor, vagabundo, nunca mais eu recupero, né? E quero que Jesus me recupere toda vez, né? Aprontando. Não vale. As contas vão ficar difíceis depois. A gente se enganou feio, né? E ele sabe direitinho as coisas, né? Não adianta esconder, ele é a verdade. Bom, gente, falação você já tem muita também, né? Na internet, né? Quem quiser. Mas fica esse marco, né? Que o relógio nem olhei, né? E agora vamos lavar os pés, né? Eu, arcebispo da igreja, né? Que seria de usar, segundo os antigos, né? As roupas bonitas e alguns gostam, né? Oh, reverendo, excelência, tá. Ou é imitador de Jesus ou não é nada, né? Isso é tradição que a sociedade vai pondo e a gente exige, cobra, né? Como a gente gostaria de cobrar, né? Essas discriminações sociais, né? Fundamentalmente somos irmãos, então com muita alegria, né? Eu quero revelar o meu amor a vocês como irmão, né? Irmão um pouco mais velho, né? Com dor nas costas, mas com disposição de servir, né? E esse é o serviço que na tradição
É o mais humilde, mas é também demonstração de afeto, né? E de fé, né? Então vamos cantar, né? Vamos cantar. Fui lavar o pé em silêncio, meu Deus. Quer escutar água? Eu não sei o canto. É. Agora, prova de amor. Não tem nenhum canto? Essa missa tá muito triste. Missa de Páscoa, precisa cantar. Ninguém tem voz boa aí? Da próxima vez precisa convidar alguma freira, ou alguma para cantar um pouco com violão, né? Tá bom. Quem é o primeiro aqui? Começar da esquerda ou da direita? Começar com você? Tanto faz, o senhor que sabe. É. Vocês acham? Eu vou tirar para o ímpar. Não, mas é assim, né? É o sentido horário, né? Ih, você é o primeirão, hein? Tá vendo? Mas ele já veio prevenido, tá até sem meia. Eu trouxe uma. Basta um pé, né? Vocês já lavaram em casa? Não precisa lavar os dois, né? É só simbólico, né? Muito bem. Ih, ô, mas menino generoso. Vocês vão ter tudo. Pode levantar um pouquinho, que eu tô aqui sentado, né? Isso, a toalha. Ah, tá com você, né? Isso. Cada um veio prevenido, porque a toalha está molhada. Uma lembrancinha. Era tudo importante o negócio. Ah, deu. Deu para as duas. Ai, ai.
Pai bondoso, Jesus nos ensina a sermos vossos filhos e filhas amados. Para vivermos essa filiação, nós os pedimos. Ó Pai, dai-nos um coração como o vosso. Quem que vai ler? Peraí, que ela vai falar. Isso, coragem. O número 1, dai à igreja. Dai à igreja. Testemunhá-lo à humanidade como vossa vida trinitária, que ofereceis a todo ser humano, imagem e semelhança vossa reverenda. Ó Pai, dai-nos um coração como o vosso. Dai aos ministros ordenados anunciar o evangelho do serviço e do amor, sobretudo pelo testamento, pelo testemunho de vida reverenda. Ó Pai, dai-nos um coração como o vosso. Dai-nos pela Eucaristia sermos sempre mais um só corpo com Jesus, cabeça do corpo que é a Igreja reverenda. Ó Pai, dai-nos um coração como o vosso. Por todos Pela aqueles. especial vivência desta semana, ó Pai, dai-nos lutar pela plenitude da caridade, da vida do nosso Senhor. Por aqueles que não puderem estar presentes, para que encontrem outra forma de se sentir tocados pelo amor de Deus nesse tríduo pascal, rezemos ao Senhor. Tudo isso e mais o que vai no coração de cada um de nós, os pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Pode sentar. Pensando num cântico aqui. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelos das nossas jornadas. Bendito seja Deus para sempre. Anunciam a paz almejada, Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Sua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Senhor da vida, Tu és A nossa salvação, ao repararmos a tua mesa, em ti buscamos ressurreição. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a sua santa igreja. Concedei-nos, Senhor, a graça de participar dignamente desses santos mistérios, pois todas as vezes que celebramos o memorial do sacrifício do vosso Filho, realiza-se em nós a obra da redenção por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Por tudo demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Quando estava reunido com os apóstolos na última ceia, para perpetuar pelos séculos a memória da sua paixão salvadora, ele ofereceu-se a vós como cordeiro sem mancha e foi aceito como perfeito sacrifício de louvor. Neste sublime mistério alimentais e santificais os vossos fiéis, para que no mundo inteiro o gênero humano seja iluminado por uma só fé e unido na mesma caridade. Assim nos aproximamos da mesa desse admirável sacramento, para que, repletos da doçura da vossa graça, nos transformemos em imagem da vossa glória. Por isso, o céu e a terra entoam um hino novo de adoração, e também nós, com a multidão dos anjos
dizemos a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Odilo, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, Santa Dulce dos pobres e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Rezemos confiantes a oração que Jesus mesmo um dia nos quis ensinar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade,
vós que sois Deus, como o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Queremos viver a paz com intensidade. Nós que convivemos, trabalhamos juntos, né? Nesse momento, saudemos-nos uns aos outros em Cristo. Pai de Deus abençoe, a paz. Obrigado, igualmente. Deus abençoe, viu? Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem põe nele a sua esperança. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra que serei salvo. Porque o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Nada faltará. Oremos. Deus Todo-Poderoso, assim como hoje nos renovastes pela ceia do vosso Filho, dai-nos ser eternamente saciados no banquete do seu reino, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amanhã, na igreja, é o único dia do ano que não tem missa. Será sexta-feira santa, né? Então, na quinta, as hóstias consagradas são reservadas, guardadas,
para serem distribuídas na celebração das 15 horas, né? Todas as paróquias fazem, não é missa, mas é a palavra, né? E depois a comunhão e a adoração, depois ao Cristo crucificado. Em muitos lugares fazem também a procissão do Senhor morto, né? À noite. E então é por isso que não tem um encerramento oficial final, a bênção final, né? O Santíssimo é transladado lá para o sacrário, né? E amanhã, nos lugares onde tem celebração, é distribuído esse Santíssimo. Então, mais uma vez, desejo a todos uma santa e feliz Páscoa, que possam, nas próprias paróquias, participar de mais algum momento, né? Da Semana Santa, tá bem? Rezemos uns pelos outros.